A pergunta de hoje é: será que os adventistas do sétimo dia são uma seita? Olá, me chamo Paulo Roberto, seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras. Hoje vamos falar sobre um rótulo que é colocado sobre os adventistas do sétimo dia, que é o rótulo de seita. Mas antes, eu quero te convidar a fazer 4 coisas. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixe o seu like e faça algum comentário aqui no vídeo, pois nós queremos saber qual a sua opinião acerca do assunto tratado. Muito bem, a palavra seita é usada para provocar nas pessoas um certo medo para que elas não se relacionem com determinados grupos. Então se coloca o rótulo de seita, porque hoje em dia, quando se fala seita, o que geralmente as pessoas imaginam? Algo satânico, algo demoníaco, seita do diabo, não é isso? E assim, alguns religiosos colocam o título de seita sobre os adventistas e algumas pessoas ficam até com medo de se aproximar, às vezes, dos adventistas por causa desse rótulo. Mas como é que a gente identifica uma seita? Há 2 maneiras de você fazer isso. É saber o que ela crê e o que ela pratica. Vamos aplicar isso aos adventistas. O que crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu vejo muitas pessoas falando sobre a doutrina adventista, pessoas que não conhecem nada sobre a doutrina adventista, mas tentam falar dela. E geralmente falam bobagens. Se você tem curiosidade de saber qual é a doutrina adventista, no que creem os adventistas, quais suas crenças fundamentais, eu vou te indicar aqui algumas fontes. Você tem, por exemplo, o Tratado de Teologia, onde tem ali as 28 crenças dos adventistas explicadas exaustivamente. Você tem também um material mais condensado que é o Nisto Cremos. Você tem o livro Questões sobre Doutrina, entre outros. Pega esse material, estude, leia com calma e ali você vai conhecer quais são as doutrinas adventistas. Mas posso falar aqui por alto algumas. Os adventistas acreditam que a Bíblia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é a palavra inspirada de Deus. E essa palavra é a norma de prática, de fé para os cristãos. É a autoridade para definir doutrinas e é a nossa única regra de fé e prática. Essa é a crença dos adventistas sobre a Bíblia Sagrada. Cremos na inspiração do Espírito Santo, cremos nos dons do Espírito Santo, cremos na divindade de Cristo, cremos na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na salvação somente pela graça de Cristo, não por obras nossas, cremos na justificação somente pela fé, cremos na validade dos 10 mandamentos, cremos no sábado como sendo o dia do Senhor. Por sinal, do início ao fim da Bíblia, o sábado é o dia do Senhor, nunca foi outro dia. Cremos no estado inconsciente dos mortos até a ressurreição. Cremos que é um santuário celestial no qual Cristo ministra, como diz o livro de Hebreus, como nosso sumo sacerdote. Cremos no batismo por imersão. Cremos na segunda vinda de Cristo. Cremos que haverá uma nova terra renovada após o milênio, etc, etc, etc. Portanto, todas as crenças adventistas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Uma seita não faz isso, uma seita iria por uma outra direção, iria contrário à Bíblia. Já os adventistas creem na Bíblia toda e seguem os pilares, os fundamentos, os princípios bíblicos. Vamos agora à segunda questão. O que fazem os adventistas? Quais são suas práticas? Podemos mencionar algumas também por alto devido à limitação do espaço aqui. Mas os adventistas dão grande ênfase em um estilo de vida saudável. Os adventistas têm uma rede mundial de educação que é referência, e nessa rede mundial de educação são ali defendidos, mantidos, ensinados os princípios e valores bíblicos. Os adventistas promovem campanhas sociais de grande relevância para a comunidade, como por exemplo o Vida por Vidas, que é um projeto que incentiva a doação de sangue para salvar pessoas. Os adventistas também mantêm um programa de ajuda humanitária internacional, que é mantida pela ADRA, uma agência da Igreja Adventista. Por exemplo, lugares onde acontecem desastres naturais, a ADRA auxilia com roupa, alimento, etc. Ou seja, a ADRA é reconhecida internacionalmente como um órgão de grande relevância para o mundo. Isso tudo é mantido pela Igreja Adventista. E ainda posso destacar a questão do evangelismo permanente da Igreja. A Igreja tem um programa de evangelização global, no qual nossa meta é alcançar todas as pessoas nesse mundo com a mensagem do Evangelho eterno, por meio de rádio, TV, internet, literatura, missionários em campo, etc.
A igreja, nesse processo de evangelização, tem distribuído milhares de Bíblias por toda a face do planeta, espalhando publicações. A mensagem de salvação está chegando a todas as partes, porque este é um dos papéis da igreja aqui na Terra. E assim a igreja tem dado a sua contribuição global, no aspecto físico, mental, social, espiritual. Ou seja, a igreja adventista não se enquadra em uma seita. Agora, por que pessoas colocam esse rótulo na igreja adventista? Olha, ou pode ser que essas pessoas sejam mal intencionadas. E por que seriam mal intencionadas? Porque, às vezes, líderes de algumas igrejas ficam chateados porque membros fiéis de suas igrejas acabam tendo contato com a mensagem adventista e se tornam adventistas, abandonando então essas igrejas. E com uma maneira de frear essa debandada de fiéis, coloca-se esse tipo de rótulo para causar, como eu disse no início, um certo medo nas pessoas de se relacionarem com os adventistas. E talvez uma outra razão que leve alguns a chamarem os adventistas de seita, ou rotularem de seita, seja a falta de conhecimento mesmo, seja uma questão de ignorância, porque não conhecem os adventistas, não conhecem suas crenças, e aí falam pelos cotovelos coisas das quais desconhecem. Há inclusive renomados teólogos não adventistas no mundo que reconhecem que a igreja adventista não pode ser colocada numa categoria de seita. E isso, infelizmente, é ignorado por alguns líderes, especialmente aqui no Brasil, que insistem em colocar esse rótulo nos adventistas. Talvez quando se falta a consistência no argumento, é mais fácil colocar um rótulo sobre alguém, classificá-la dessa forma pejorativa, que é um caminho mais fácil, né? No entanto, a Bíblia fala que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E para finalizar, você sabia que a igreja cristã, lá na época dos apóstolos, também foi rotulada como uma seita? É verdade. A igreja cristã foi chamada de seita. Então, se a igreja cristã foi rotulada de seita, aqueles que a acusaram de seita estavam certos? Jesus, os apóstolos, a igreja cristã de fato era uma seita? Então isso aí são argumentos utilizados por aqueles que não têm realmente a evidência da verdade em seu favor. Lembre-se, ler é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental.